Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que já me ocorreu muitas vezes e eu sempre refleti muito sobre esse tema e eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu trouxe para mim, que eu uso na minha vida para levar uma vida mais leve e tirar as neuras da cabeça, né? Porque a nossa mente é um campo de batalha, né, minha gente? Tudo vem lá e a maioria das coisas que acontece lá dentro da cabeça nem é real, né? E a gente acaba levando aquilo muito a sério e sofrendo as consequências disso, né? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é sobre a questão do perdão. Essa coisa de todo mundo falar, ai, você tem que perdoar, ai, se você não perdoar, você não vai prosperar na sua vida, que isso vai travar a sua mente, nananã. Por questões espirituais, por questões psíquicas, né? E realmente, a questão do perdão é você deixar quieto, sabe? Não, aquilo não te afetar mais, você liberar a pessoa que te fez aquele mal, enfim, e você seguir a tua vida, aquilo não te perturbar mais, né? É lógico que isso tudo é um processo, é muito difícil você liberar perdão quando você está muito ferido, quando você está muito assim, se resolvendo, ainda se estruturando, é bem complicado, né? Mas quem já pegou o hábito de lidar com isso, resolve mais rápido. E quanto mais rápido você resolve, melhor para você. Porque a gente, quando está chateado com alguém, que está magoado, e a gente sofre demais, a gente fica naquele campo, né, energético ali, com aqueles pensamentos recorrentes, e isso não é legal, isso é péssimo, na verdade, né? Então, o que, que eu entendi sobre perdão, né? Primeiro ponto, você perdoar alguém é você compreender, tipo, meu, você fez isso, isso não foi legal, isso me magoou pra caramba, mas tudo bem, segue a tua vida, eu sigo a minha vida, não quero pensar mais sobre isso, e acabou, né? Então eu entendo que perdão é isso, e ponto, né? Às vezes as pessoas confundem o perdão com continuar amando aquela pessoa, né? E isso não é verdade, porque assim, que nem, por exemplo, eu já tive experiências com pessoas que, no meu ponto de vista, não são pessoas legais. São pessoas com atitudes ruins, pessoas com índoles más, pessoas que não são legais, que abusam das pessoas, que exploram as pessoas. E não tem como, mesmo que eu perdoe essas pessoas, que com o perdão eu passe a admirá-las. Não vai rolar, porque eu não admiro essas pessoas. Essas pessoas, no meu ponto de vista, são horríveis, né? Então, perdão é você deixar quieto, tipo, ela me fez isso, ela me maltratou, ela me humilhou, ela me explorou, certo? Vou deixar isso no passado, acabou, não vai ter mais interferência na minha vida, não vou ficar remoendo, tipo, nossa, tomare que essa pessoa se lasque, que essa pessoa... Não vou, porque quando você libera, tipo, meu, eu libero você e você colha os frutos das sementes que você está plantando, porque é assim que é, né? Então, você libera esse perdão. Não é porque eu liberei essa pessoa que eu não quero mais pensar sobre isso, que eu vou ficar remoendo, tipo, ai, tomara que ela se lasque. Não. Quando você perceber que você está fazendo isso ainda, você volte para dentro de você e fala, olha, eu libero essa pessoa. Determino que ela siga a vida dela, eu sigo a minha, estou em paz. Sempre você faz essa afirmação para você, certo? Por quê? Porque isso vai te ajudar. Mas não é porque você está perdoando a pessoa que a pessoa ficou maravilhosa. Não, ela continua a mesma pessoa ruim. Né? Então, perdão não tem nada a ver em você ter que amar aquela pessoa que você perdoou. Não, isso já é um esclarecimento. Então, perdão é uma coisa, admirar, amar uma outra pessoa é outra coisa, não tem nada a ver. Tá? Então, não confunda, tá? Não confunda isso. Segundo ponto que é importante. Perdoar não significa. Gente, eu tô segurando o cachorro que tá aqui do lado. Vocês estão vendo que eu tô. Ele tá aqui, ó. Que cachorro. Enfim.
Perdoar não é dar uma chance, uma segunda chance ou 10 chances para a pessoa. Perdoar não tem nada a ver com isso. Você dá uma chance ou 10 chances, 1000 chances para a pessoa, se você quiser. Tá? Isso não tem nada a ver com perdão. Porque tem gente que fala, ai, mas se você não dá a chance, você não perdoou. Mentira. Mentira. Certo? Você perdoar a pessoa por uma atitude que ela teve com você é uma coisa. Dar uma nova chance é outra totalmente diferente. Tá? Então, muitas pessoas acabam ficando presos nessas coisas de não perdoar, porque ela acha que quando perdoa tem que amar a pessoa de volta. Isso não é verdade, né? E quando perdoa tem que dar uma chance. Não tem nada a ver. Tá? Então, eu trago esse pensamento hoje pra gente, justamente para a gente esclarecer isso. Por quê? Eu vou liberar essa pessoa. Porque, mas, sinceramente, no meu ponto de vista, é mais por uma questão de egoísmo mesmo. Por quê? Porque se eu ficar remoendo, tipo, nossa, a pessoa fez isso comigo, mas ela é um mau caráter, nanana, isso vai fazer mal para mim. Isso vai ficar o tempo todo essa ressonância, porque como a gente é energia e os nossos pensamentos emanam uma frequência de vibração de energia, quando você fica vibrando nessa frequência, tipo assim, nossa, que ódio dessa pessoa, porque ela fez isso comigo, nanana, você está emanando essa frequência e você está contaminando o seu campo. Todo o seu campo está vibrando nesta frequência. E isso não é legal. Isso é muito ruim, né? Da mesma forma que essa energia, essa situação te causou dano, essa energia vai continuar causando-lhe dano. Por isso que o pessoal fala que a falta de perdão é um copo de veneno que você toma, né? E de fato, porque você fica vibrando naquilo, você fica nessa frequência, e isso vai te envenenando, entendeu? Você já não consegue pensar em outra coisa mais. Então, eu trago para você isso hoje, observar as coisas, tá? Tem coisas que são mais fáceis da gente perdoar, tem coisas que são muito difíceis, né? Mas uma coisa eu ouvi de alguém e eu achei muito interessante e eu tenho aplicado isso na minha vida. Por exemplo, se você foi picado por uma serpente, tá? E aí, o que acontece? Você foi picado por aquela serpente, o que você tem que fazer em relação àquilo? Poxa, fui picado por uma serpente, eu tenho um veneno dentro do meu corpo. Se eu não correr, resolver isso, eu vou morrer. Então, qual que é a minha atitude? Procurar ajuda médica, tomar um antídoto para eliminar aquele veneno do meu corpo, certo? Beleza. Mas o que geralmente acontece com a gente é, ao invés da gente procurar ajuda para eliminar esse veneno e tirar esse veneno do nosso corpo, não, o que a gente faz? Comparando com as situações de ofensas, enfim, a gente vai atrás da serpente e começa a questionar a serpente, mas por que você fez isso comigo? Eu fui tão boa com você, você me traiu, você me picou, você é horrível, eu não te perdoo, nanana. A serpente não tá nem aí, cara. Se abusar, ela te pica de novo. Entende? Então, eu percebi isso com essa fala dessa pessoa. Eu não me lembro se eu li isso ou se eu vi algum vídeo, mas eu achei muito interessante, porque é isso mesmo, gente. Então, a questão do perdão é justamente isso. Primeiro, eu vou lá buscar ajuda médica, vou tomar um antídoto. O perdão é o antídoto. Você parar e considerar, tipo, meu, já foi. Ela é uma serpente, ela me picou. Eu não consigo mudar ela. Eu não consigo fazer ela raciocinar, pôr a mão na consciência e falar, poxa, fulana foi boa comigo, eu piquei ela. Não! Ela não vai fazer isso. Então vai adiantar eu ficar lá? Se eu ficar ali questionando a serpente, o que vai acontecer? Aquele veneno dela vai tomar conta de todo o meu corpo e eu vou morrer. Né? Então, o perdão é justamente isso, você liberar. Tipo, por mais que tenha sido uma coisa horrível, não tem justificativa. Não tem justificativa. Mas não é você que vai justificar para você mesmo. Não tem justificativa. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar o antídoto. Certo? Você vai tomar o antídoto. Até aquele antídoto fazer efeito, eu penso que você vai ter vários sintomas no seu corpo. Assim como o perdão.
né? Você começa tipo, libera essa pessoa, siga o caminho dela, não desejo mal, eu sigo o meu caminho, certo? Até isso sair, leva-se um tempo, mas sai. Você não pode ficar alimentando esse sentimento. Tipo, eu tô com ódio, quero que ela morra. Eu vou fazer meus trabalhos para ela ter o retorno disso. Cara, não faz isso. Não faz. E outra, eu tô falando, não é só tipo, eu vou fazer um trabalho, vou acender uma vela, vou matar um bicho para a pessoa se lascar. Não é isso. Você não precisa fazer nada disso. Só o fato de você ficar pensando, desejando mal para aquela pessoa, você já está fazendo isso. Só que, minha gente, a pessoa vai ter sim essa energia, recebendo essa energia que você está emanando. Mas o primeiro a receber essa energia é você, né? Então você vai sofrer muito com essas consequências, porque essa energia vem primeiro para você. Tá? Então, da mesma forma, as coisas boas. Se você deseja coisas boas para as pessoas, se você faz as suas preces, as suas orações, os seus trabalhos para abençoar outra pessoa, o primeiro a receber aquilo é você, né? Então, essa coisa do perdão a gente tem que trazer bem claro para a gente. Primeiro, eu preciso liberar isso. Todas as pessoas estão passíveis de causar danos às outras. Tá? Nós estamos numa experiência, nós estamos vivendo as experiências. E às vezes um passo que eu dou, não pensado ou pensado, eu causo um dano a outras pessoas, né? E da mesma forma as outras pessoas vivendo as suas experiências também podem dar um passo e me causar dano. E aí eu vou ficar nisso até quando? Até quando eu vou ficar nisso? Até quando eu vou ficar envolto nessa energia pesada de querer vingança? Até quando? Né? Então, é difícil? É difícil sim, pra caramba. Pra caramba. Você perdoar alguém quando você tá com vontade de socar a cara da pessoa. Não é? Trazendo para as palavras bem práticas. Tem hora que você tem vontade de pegar a pessoa e arrebentar. E eu não duvido que numa hora de impulso desse, você seja capaz até de matar uma pessoa. Né? Então, é importante a gente ter isso muito nítido para nós, o que significa perdoar, certo? Para que a gente possa praticar isso, porque é necessário. Perdoar, eu não preciso amar essa pessoa, eu não preciso admirar essa pessoa, ela vai continuar sendo a mesma pessoa ruim para mim. Só que eu não quero mais pensar nisso, não quero desejar mal para ela. E uma técnica, eu usei isso há muitos anos atrás, numa experiência muito ruim que eu tive num relacionamento, e eu fiquei extremamente magoada, extremamente ferida mesmo com isso. E aí, o que eu fazia? Todas as manhãs, quando eu ia trabalhar, eu morava numa cidade e trabalhava em outra. Eu ia de carro. E aí eu ia de manhã e eu ia fazendo as minhas orações, porque eu sempre tive muito essa conexão com o meu lado espiritual. E eu ia fazendo as minhas orações. E a vontade que eu tinha era de pedir que essa pessoa se lascasse, que se ferrasse muito. Só que eu falei, não vou fazer isso. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário. E aí eu começava a abençoar essa pessoa. Eu abençoo essa pessoa, que essa pessoa seja feliz, que ela se encontre. Gente, olha, vou falar uma coisa para você. As primeiras vezes eu não conseguia nem falar isso. Porque assim, como eu ia no meu carro sozinha, eu tenho o costume de ir falando mesmo, falando em voz audível. E aí, nos primeiros dias, eu não conseguia. Travava, gente, a fala na minha garganta, não saía, era um engasgo, sabe? E aí eu já chorava junto, porque eu estava muito magoada. Então foi difícil, gente, foram todos os dias. E eu fui me esforçando, aquilo me doía, parecia que eu estava traindo a mim mesma, abençoando aquela pessoa. Sabe? Eu tive um misto de emoções muito forte naquele tempo, porque eu me sentia me traindo, enfim. E no final das contas, isso foi muito benéfico, gente. Foi muito benéfico, porque eu consegui me libertar daquela dor, daquele sentimento, sabe? E eu abençoei essa pessoa, eu determinei que ela fosse abençoada, que ela alcançasse a felicidade, porque hoje, com a minha maturidade, eu entendo, ainda bem que não deu certo, não era para ser de fato, eu não seria feliz
essa pessoa também não seria feliz, né? E assim, como eu evoluí, como eu cresci, como eu amadureci como ser infinito que eu sou, certo? Então, dá trabalho, dói pra caramba. É difícil? Muito. Mas é possível? Sim. Vale a pena? Muito. Então, eu trago isso para você pensar hoje. Recomendo de todo o meu coração que você pratique isso. Libere o perdão. Comece, se for o caso, faça as suas orações, abençoe essa pessoa. Na hora você vai sentir muitas emoções, não vai ser fácil. Mas vai chegar uma hora que você vai fazer, que nem aconteceu comigo, de coração. Desejar de coração que aquela pessoa seja feliz de fato, encontre a felicidade, se encontre, seja incrível. Gente, quando eu cheguei nesse patamar, não foi rápido, demorou uns meses. Quando eu cheguei nesse patamar de não sentir mais aquela raiva daquela pessoa e desejar o bem para ela, eu comecei a sentir uma coisa tão boa dentro de mim, um alívio. Essa foi a sensação que eu tive de alívio, de paz, paz de espírito. Então, use essa técnica de você interceder, orar, fazer a sua prece, seja como for, para a pessoa, né? Eu gosto muito de uma prece de São Francisco de Assis. Se você nunca viu, pesquisa na internet e você vai encontrar essa prece. Eu acho ela muito bonita e ela faz muito sentido. Porque na prece, São Francisco, ele pede que ele possa consolar mais do que ser consolado. Gente, eu sempre pensei muito nisso. Gente, você chegar no ponto de você consolar mais do que ser consolado, significa que você vai estar num estágio tão bem, mesmo em meio às adversidades da vida, tá? Porque a vida não é cor-de-rosa. Mesmo nas adversidades da vida, você vai ter paz e equilíbrio e controle tão suficiente que você é capaz de suportar a sua dor e servir de suporte também para aquele outro que está mais fraco que você, apoiar nos seus ombros e chorar. Então, eu trago essa reflexão hoje, eu espero de coração que isso seja útil para você, que você vença esses obstáculos, porque se tem uma coisa que você e eu merecemos nesta experiência terrena, é viver a felicidade, é viver em paz, é viver a plenitude, a abundância da vida. Eu acredito muito que Deus, a fonte que tudo é, ela se manifestou aqui nesse planeta Terra como a gente, como seres humanos, para viver essa experiência. E eu acredito que a fonte, ela não desejou, eu vou me transformar num humano para sofrer, sofrer e sofrer. Não acredito nisso. Eu acredito sim que as experiências desafiadoras nos coloca num patamar melhor, nos traz uma vivência melhor, um conhecimento a mais e uma maturidade, certo? Existem muitas coisas, minha gente, que a gente só consegue alcançar quando a gente está preparado. Por exemplo, quando nós nascemos, nós éramos um bebezinho, a gente tinha já as perninhas, os bracinhos, a cabeça, tudo. Só que não adianta você pegar um bebezinho recém-nascido e colocar ele numa bicicleta. Ele está com problema, ele não sabe andar de bicicleta. É claro, ele não tem preparo nem físico, nem emocional, nem mental. Ele não tem uma maturidade para aquilo. Mas vai chegar uma época que ele terá. E ele vai usufruir dessa experiência que é andar de bicicleta. Então a gente também é assim. Então não reclame dos seus desafios. Peguem todos esses desafios e trabalhe com eles. Para que você possa aprender com eles, fazer as mudanças necessárias em você, liberar perdão, mudar teu pensamento, experimentar ser compassivo, ser compreensivo, se colocar no lugar do outro, para que você possa ter a maturidade. E aí, com essa maturidade, você abre-se outras portas para você, outras oportunidades de coisas maravilhosas para você viver.
tá bom? Então, trago esse pensamento para você, se isso foi importante para você, se mexeu com você, se você acha que é válido, compartilhe esse vídeo com a outra pessoa. Me siga aqui no meu canal, eu sempre compartilho esses pensamentos e olha, sempre trago coisas da minha vivência, coisas que eu experiencio, que eu posso dizer para você, eu usei e deu certo, tá bom? Então um beijo para vocês, espero que você tenha uma vida incrível. Lembre-se, você é um ser infinito. Beijo e até mais.